Quem você precisou enterrar para continuar vivendo assim? Essa não é uma pergunta moderna. É antiga, tão antiga quanto Adão olhando para trás para o jardim que não era mais dele. Quanto Jonas escolhendo o ventre da baleia em vez de enfrentar Nínive. Quanto todo homem que já percebeu que existe uma diferença brutal entre estar vivo e estar presente, você aprende cedo, aprende que o mundo não tem paciência para quem sente demais. Que certas versões suas simplesmente não cabem na vida adulta. Que você precisa escolher entre ser quem você é e ser quem consegue pagar as contas. E você escolhe como Fausto escolheu, como todo mundo escolhe, troca profundidade por praticidade, presença por funcionalidade, verdade por conveniência. E quando alguém pergunta, você chama isso de maturidade, mas existe um momento, geralmente tarde da noite, quando não tem mais ninguém para impressionar, nada para provar, nenhum papel para interpretar. E aí vem a pergunta, não como acusação, como sussurro. Essa vida que você está vivendo foi escolhida ou apenas aceita? Porque tem uma diferença enorme entre crescer e se encolher com elegância, entre se adaptar e se apagar, entre amadurecer e desistir de partes de você que eram inconvenientes demais para sobreviver. Você olha para o espelho e vê alguém que funciona bem, que paga as contas, que cumpre os prazos, que não decepciona, como Winston em 1984, amando o grande irmão no final. Convencido de que essa sempre foi a única opção, você continua acordando, continua empurrando a mesma pedra montanha acima como Sísifo. Não porque acredita que ela vai ficar lá em cima, mas porque você já esqueceu que pode largar. E talvez o mais perigoso não seja o cansaço, é a normalização. É quando você para de se perguntar se essa vida é sua e apenas vive ela. Como quem cumpre uma sentença que nunca questionou. Teve um momento, você lembra? Você tinha uns 12, 13 anos, talvez menos, e alguém dependia de você estar inteiro. Ou pior menos, ninguém ia segurar as coisas se você caísse. Então você não caiu, virou José do Egito, segurou os irmãos, segurou tudo, mas José pelo menos foi reconhecido. Você só foi esquecido, inclusive por você mesmo. Você engoliu o choro, a raiva, a vontade de simplesmente sumir, como Jonas engolido pela baleia menos 3 dias no escuro. Só que você nunca saiu de lá. Você aprendeu a responder, estou bem, antes de alguém perguntar. Aprendeu a rir na hora certa, a calar na hora certa, a ser exatamente o que precisava ser, e foi ficando tão bom nisso que virou automático. Agora você tem o que deveria ter. A rotina que faz sentido, a estabilidade que todo mundo aprova, o emprego, as contas em dia, os planos. Você chegou como Jó depois de tudo menos com o dobro de tudo que tinha antes. Só que Jó pelo menos sabia o que tinha perdido. Você nem lembra mais. Todo mundo te conhece, mas ninguém te conhece de verdade. Porque a versão que você mostra é editada. Você cortou as partes intensas, as esquisitas, as que ninguém ia entender mesmo, como Caim matando Abel. Só que o Abel era a versão de você que ainda acreditava em alguma coisa. E o pior é que você nem sente mais falta. Você esqueceu como é ser espontâneo, como é sentir sem calcular, como é existir sem se vigiar. Tem hora que você olha para outras pessoas, as que parecem leves, que riem fácil, que não carregam esse peso invisível que você carrega desde que se entende por gente. E você sente uma inveja estranha. Não de quem elas são, mas de como elas conseguem simplesmente ser como se nunca tivessem comido do fruto. Como se ainda morassem no jardim. Ser ou não ser? Perguntou Hamlet. Você escolheu não ser e chamou isso de sobrevivência. Mas sobreviver custou partes de você que não voltam. Custou a versão sua que queria coisas de verdade, que sentia coisas de verdade, que ainda não tinha aprendido que o mundo não ia esperar. Você enterrou ela, como o filho pródigo. Mas ao contrário, você é o que ficou em casa e se perdeu lá mesmo. E agora você carrega a rotina. Porque alguém tem que segurar. E você sempre foi esse alguém, mas de vez em quando, no silêncio da madrugada, quando não tem plateia, quando não tem papel para interpretar, você sente
Sente falta de alguém que você nunca mais vai ser, de uma leveza que você não sabe mais acessar, de uma versão sua que o mundo não deixou crescer. Como a mulher de Lô olhando para trás. Você olha e vira estátua de sal, porque não pode voltar, mas também não esquece completamente. Quem você precisou deixar para trás para conseguir chegar até aqui? Você sabe a resposta. Sempre soube. A pergunta não é essa. A pergunta é: você ainda consegue ouvir quando ela tenta falar? Quando bate na porta do túmulo onde você a trancou, como a voz que chamou Lázaro sai para fora? Ou você ficou tão bom em silenciar, tão acostumado com o peso, tão adaptado à ausência, que nem percebe mais o que está faltando? Porque o mais assustador não é ter perdido partes de você, é ter esquecido que elas existiram. É olhar no espelho e não sentir mais aquele desconforto. É funcionar tão bem que você para de questionar se essa é a vida que você queria viver, ou apenas a vida que você aprendeu a aguentar.